Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos então concluir o nosso capítulo 10. Abra um livro na página 89 e vamos para a nossa aula. Estávamos falando dos problemas enfrentados, pelos governos africanos. Vamos falar agora do crescimento urbano. A partir da década de 90, gente, haverá um forte investimento estrangeiro através das transnacionais, das multinacionais, né? Então, isso vai provocar um crescimento acelerado das cidades, como por exemplo Botsuana, que naquela época concentrava 21% da população nas cidades. Em 2010, por exemplo, já estava concentrando 60% de sua população nas cidades. Ou seja, a gente tem aí em um intervalo de 20 anos um crescimento absurdo da população das cidades em Botsuana. Essa urbanização ela ocorrerá rápida e sem planejamento, o que trará problemas ambientais e sociais, como é o caso de um trânsito muito intenso, poluição devido a esse trânsito, por exemplo, e também localidades precárias para habitação. O custo nas cidades, obviamente, é muito mais alto do que antes no campo. Então, a concentração de pessoas na periferia vai ser muito grande, porque a grande maioria daquelas pessoas não terão condições de pagar aluguel e sobreviver em locais muito caros. O que reflete, por exemplo, nos baixos índices de escolaridade e também nos índices sociais. Então, essas grandes cidades elas vão atrair grande parte da população rural, que buscam por emprego e acesso, à saúde e educação. E como sabemos, é importante, para um país haver uma educação e também mão de obra qualificada, que é o primeiro passo no fortalecimento da pesquisa, que é um caminho para encerrar esse ciclo do subdesenvolvimento, ou seja, da dependência econômica de outros países. E em grandes centros da África do Sul, como é no caso de Joanesburgo, a capital, Durban e Pretória, a gente vai ter um exemplo dessa redução da pobreza na última década, que tem trazido melhorias no IDH. Entretanto, a desigualdade social ainda é um problema nessas regiões. E já que estamos falando de desigualdade, é importante frisar que urbanização, desenvolvimento econômico é diferente de distribuição justa de renda ou de riqueza. Então, as desigualdades sociais são problemas graves em muitas regiões do mundo, que como vocês podem observar nesse gráfico da página 91, a gente tem, entre os países mais desiguais do mundo, diversos países da África. E observe também que a gente tem diversos países da América, incluindo o nosso Brasil. Outro problema enfrentados por essas populações são as epidemias. Então, a falta de saúde adequada, gente, juntamente com falta de informação e mais a pobreza, elas contribuem para o alastramento dessas epidemias. Epidemia, obviamente, é uma doença que se desenvolve em um local de forma rápida. Então, faz ali várias vítimas em um curto período de tempo. Por exemplo, em 2014, a gente teve a crise do Ebola na África, que matou 6.400 pessoas na Guiné, em Serra Leoa e também na Libéria. Em 2018, foi a vez da cólera contagiar quase 1.000 pessoas no Níger, matando 13. Ainda em 2018, a gente teve uma nova epidemia de Ebola, matando dezenas de pessoas na República Democrática do Congo. E agora a gente está vendo aí uma pandemia gigantesca assolando o mundo, que é o coronavírus. E que com certeza afeta muito mais as pessoas em condições vulneráveis de vida. A gente tem também, a fome, que é um problema que causa muitas vítimas no continente africano, tanto que os cientistas sociais consideram a fome como uma epidemia, já que ela causa várias vítimas em um curto período de tempo. Mas os países africanos vêm fazendo um progresso significativo quanto ao combate à fome. Em 2014, os líderes africanos assinaram a Declaração de Malabo, que trazia entre elas metas para combater o problema da fome, focando a maior parte dos gastos públicos na agricultura. É importante entender que a maioria dos alimentos consumidos pela gente é cultivado por pequenos agricultores. Então, dar maior acesso e crédito e também insumos para essas pessoas é um pilar importante na política do combate à fome. Outro problema sério enfrentado em algumas regiões africanas é o processo de desertificação, que é a destruição do potencial produtivo do solo.
impulsionado aí pela ação humana, pelo desmatamento, o pisoteio excessivo de gado, as queimadas, o uso inadequado do solo. Tudo isso vai acelerar a perda do solo e também de seus recursos hídricos, diminuindo cada vez mais as áreas cultiváveis, provocando maiores migrações e, obviamente, né, contribuindo para o aumento da pobreza. E como consequência disso tudo, teremos maiores impactos ambientais, sociais e econômicos. Bem, gente, é isso. Encerramos o capítulo e como atividade vocês irão fazer as questões das páginas 91, 97 e 98 do livro didático e do livro suplementar as questões de 7 a 11. Belezinha? É isso. Até a próxima e fui!